This is HW Studio, building value across borders. Muito bem, seja bem-vindo. Este é o HW Studio, falando direto dos nossos estúdios aqui de Miami. E ao meu lado está o digníssimo senhor Leonardo Freitas. Leonardo, estamos em áudio e vídeo. É uma novidade boa, né? Você gosta? Eu acho que é bom, né? A gente mostra dos Isso dois não lados. não me ajuda muito. Tem vídeo certeza? Não me ajuda muito. Por quê? Eu não sei por quê. Eu acho que ajuda você. Você é um rapaz de semblante... Uma Cinderela, um corpo de balé. Tá certo. Na vida a gente vive dançando, né, Léo? Não sei, você fala por você. Na minha vida eu vivo rolando por aí. Porque hoje em dia eu não danço mais. Eu, como com esse tamanho todo, acho que eu vou ficar só rolando. Eu vou começar a rolar um pouco, porque a gente come bem aqui na Rainbow Woodward, hein? Aqui os pratos são variados, com certeza. De vez em quando vem um sapo aí pra gente engolir, mas tudo bem. Não é muito meu prato predileto. Já comeu sapo, já? Já comi. É, né? As passagens da vida, né? A gente vai pros lugares mais escalafobéticos do mundo. Boa, então, escalafobéticos? Eu vou anotar isso daí. Tá aí, ó, a canetinha daí. Deixa eu anotar. Como que é o nome do negócio? Escalafobéticos. Já tá chegando já a mensagem. Mal começa o negócio, já começa vindo pergunta. É quente. Isso é pior que Twitter, né? Eu não podia falar o nome, né? Mas deixa eu falar. Então... A gente manda um invoice depois lá pro Twitter, não tem problema. Pode falar à vontade. Poxa... Ô, Léo, difícil a vida, a chegada aqui nos Estados Unidos, né? É todo mundo meio que fantasia, quem tá no Brasil, eu vou mudar pros Estados Unidos e vou morar lá na Disney e que não sei o quê, mas não é bem assim, né, Léo? Não é bem assim. E também a gente não quer ser pessimista. Não, eu acho o seguinte, se a pessoa tem que ter uma imagem realista daquilo que é uma vida de um imigrante, né? E tem vários tipos de imigração, né? Tem as pessoas que buscam refúgio, buscam algum tipo de asilo, buscam algum tipo de status imigratório relacionado à situação e circunstância daquela pessoa. Existem outras maneiras de se imigrar, mas a maioria das pessoas tem uma ideia muito errada do que é a imigração, não só para os Estados Unidos, mas como para qualquer lugar do mundo. Então a gente vê muito isso, essa questão dos refugiados, por exemplo, da Síria, refugiados das regiões de grandes conflitos da África. Tem sempre um histórico aí por trás, né, um geopolítico social que realmente acompanha esse tipo de imigração. Mas falando exatamente do nosso eixo Brasil-Estados Unidos, tem aí a quantidade de imigrantes que vieram, essas massas migratórias que vieram desde a década de... Teve uma massa inicial imigratória do Brasil que veio na década de 30, aí depois veio uma outra massa na década de 50, e também durante toda a questão da ditadura militar no Brasil, né? Vieram algumas pessoas naquela época e também vieram pessoas durante muita década final da década de 80, começo de 90. Também teve o pessoal que veio logo depois de 11 de setembro. Muita gente quis vir Interessante, hein? Aí que não queria vir, né? Pelo fato dessa instabilidade toda, de ataque. Na verdade, tem um país muito visado, né? Tem uma coisa muito interessante que aconteceu. Durante esse período do 11 de setembro, logo depois do 11 de setembro, vieram algumas pessoas, por um grande acaso, muitas pessoas que antes estavam indocumentadas nos Estados Unidos, eu digo indocumentadas ou fora de status nos Estados Unidos, aproveitaram essa confusão toda para sair dos Estados Unidos, pegar novos vistos e entrar novamente nos Estados Unidos. Caramba! Teve muita gente que estava indocumentada, aproveitou esse gancho e resolveu vir para os Estados Unidos naquele momento. Então, caiu. Então, o que é? Estão tentando derrubar a gente? Estão tentando derrubar a gente, Léo. Tô ficando baixinho aqui. Ô, produção, brincadeira aqui, a cadeira. Vamos consertar esse trem aqui. Tá bom, tá tranquilo. Mas olha só, o que acontece mesmo é que as pessoas
têm uma ideia muito errada com a questão imigratória. Ficam com uma ideia muito deturpada da questão imigratória, o que realmente precisa, o que realmente é feito, como é feito, o que tem que fazer. Então as pessoas procuram, e tem muita questão do achismo, né? Eu acho que a minha vida de imigrante tem que ser assim, porque o do meu amigo é assado, foi feito de uma forma, feito de outra. Então, assim, geralmente tem muita rádio peão, né? Muita coisa de rádio corredor, e as pessoas realmente não conhecem nada. O Brasil tem um movimento muito grande de imigrantes vindo para os Estados Unidos, principalmente agora por uma questão de toda a estabilidade política social, econômica, tudo que realmente engloba o Brasil. É a mesma coisa que acontece hoje na Turquia, entendeu? As pessoas falam assim, nossa, tem muito chinês indo para os Estados Unidos. Lógico, hoje o chinês é um imigrante rico, ele não é mais o imigrante que vai vir trabalhar nas lavouras, ele é um imigrante que está vindo qualificado, o que é outra coisa também que deixa ele em ponto de competitividade muito acirrada com vários outros imigrantes aí também. E devido à grande demanda dessas pessoas, dos países como Índia e China, que existe um regresso da disponibilidade de vistos de imigrante para eles, demora mais ou menos entre 5 a 10 anos até em algumas categorias de visto de imigrante. Então acho que realmente é uma coisa que vale a pena a gente ficar observando aí, que o chinês e o indiano, ele, principalmente na área de tecnologia, saúde, ciências e etc., está vindo realmente para... E você está falando da questão da China. A semana passada eu estava conversando com uma chinesa e a gente, né, aquela conversa, eu falando assim, eu tô com a intenção de ir pra China e vice-versa. Você quer ir pra China comigo? Vamos. Quer mesmo? Quando que você tá indo? Tô indo semana que vem. Minha mala tá pronta ali. Vambora? Bora. Então, como eu tava te falando, então eu vou conhecer essa pessoa que eu tava conversando pelo telefone. Já vou marcar. Se você me der um pernoite em Beijing, tá valendo. Tá valendo. Vambora. Então tá pronto. Vamos pro avião e vambora. E a pessoa tava falando assim... Não, Fernando, quando você vier à China, você vai conhecer como nós somos. Existe um discurso... Tu nunca foi à China? Nunca fui à China. Então tá bom. Muito patriota, enfim, porque a imagem que o chinês tem do cara que vem de fora é de que nós olhamos a China como se fosse um Paraguai. Entende o que eu quero dizer? Sei, não é? E aí existe... Onde só tem aquela questão do falsificação e tudo mais. Exato. E eu sou um cara mente aberta, já viajei a alguns países, não como você, evidentemente, mas eu vi a tentativa da chinesa de me provar que o país lá é um país sério, tal, não sei o quê. Então existe, eu acho que essa energia que existe nele, creio que existe um potencial acadêmico muito grande de formação de executivo lá, né? Tem um fator muito discriminatório das pessoas com relação à China. Acham o chinês, de modo geral, muito bagunçado, desorganizado, só faz falsificação e tal. E não, o chinês ele tem uma coisa incrível. Por exemplo, eu acho uma metrópole como Xangai um lugar extremamente habitável e com todas as coisas fantásticas que o mundo ocidental tem e muito tranquilo. Lógico, tem todo um controle chinês que é inerente de um país como a China, comunista e tal, e tem todas as restrições. Você não consegue mandar dinheiro facilmente para lá, você não consegue tirar dinheiro facilmente de lá. Opa, você não falando de Brasil, de repente? É bem parecido, né? Acho que é bem... é a chinesa que está assistindo agora. Pois é. Então, eu tô falando, é normal as pessoas terem uma ideia muito deturpada de vários países. Como, por exemplo, a pessoa pensa assim, fala em Vietnã. Poxa, Vietnã... Verdade. O que é Vietnã? Nossa, pensa na guerra do Vietnã. E lá no Vietnã é a guerra dos Estados Unidos, né? Não é a guerra do Vietnã, é a guerra dos Estados Unidos. É verdade. Né? Contra só o ambiente Unidos. Que foi usado para isso. Então, assim, é complicado. É mais fácil imigrar para a China ou os Estados Unidos? Em termos de adaptabilidade? Em termos de adaptabilidade, os Estados Unidos é muito melhor, muito mais fácil nesse sentido. Mas em termos de competitividade, em termos de oferecimento de vantagens e etc., tá em pé de igualdade para uma pessoa que é um profissional de uma área de
uma área, qualquer uma das áreas econômicas de importância, tipo ciência, tecnologia, manufatura. Tem muitos brasileiros expatriados morando na China. Ganha-se bem, Léo? Ganha-se bem, ganha-se bem. Uhum. Melhor que os Estados Unidos ou não? Tanto quanto. Tanto quanto. A impressão que eu tenho é que o americano ele é bastante enérgico, bastante processual, né? Chega a ser até frio na relação interpessoal. Já parece que o chinês ele já é mais polido, já tem toda uma... É o contrário. Ao contrário? Ao contrário. O americano é muito mais tranquilo de se lidar do que o chinês. O chinês, se você não tiver o guanxi, e o guanxi é uma coisa que as pessoas têm que conhecer bem, guanxi é como se fosse a confiança de negócios entre as pessoas. Se você não tem guanxi entre você e a pessoa da China, não vai dar liga. Entendi. Como diz aqui, como diz no Brasil, né? Não dá conectividade. Como o mundo árabe. Como o mundo árabe. Isso é uma peculiaridade da Ásia como um todo, né? Desse mundo antigo. Ô, Léo, a produção aqui tá cutucando a gente aqui, que o nosso tempo tá acabando. Eu queria só encaixar uma notícia que saiu na CNN, saiu inclusive ontem, falando que o ICE aqui tá rescindindo, ou seja, tá isentando aqui um cidadão imigrante de uma multa quase que milionária. A minha pergunta que eu tenho, que te faço, além da pessoa ter a possibilidade de ser deportada, ela recebe uma multa também? Exato. É um crime, né? A pessoa está em situação irregular nos Estados Unidos, ela é um crime. A pessoa que a deportação, Léo, já é uma punição já muito severa. Agora cobrar um dinheiro, a pessoa não consegue nem sair do país. Mas entrou assim, exatamente como você vai estar lendo na notícia, a pessoa em questão está indocumentada. Indocumentada, existem dois tipos de pessoas que estão em situação ilegal. A pessoa que está indocumentada, irregular e entrou sem inspeção nos Estados Unidos, ela é sujeita a penas de reclusão, também a penas de multas, porque é um crime sujeito passivo a reclusão e multas. Olha, mas a deportação, já um carimbo de 10 anos ou nunca mais entrar nos Estados Unidos, isso é uma penalidade maior que essa aqui não existe, hein? Não existe, a multa. E como é que o cara consegue pagar a tal da multa preso e ainda ser deportado? Não consegue. Mas justamente a multa fica prefixada e se a pessoa não pagar a multa, também não consegue voltar. Barbaridade. Mas é a regra do país. Esse é um pensamento brasileiro, né? Que a gente tem, né? Já tá sendo penalizado, sempre aquele espírito da dó, né? De compaixão. Compaixão. Sabe quantos refugiados os Estados Unidos recebem? Quanto? Muito mais do que todos os países da Europa juntos. Por ano. Caramba. Sabia disso? Não sabia disso. Pois é. Não tinha essa informação. Pois é. Os Estados Unidos, a gente recebe aqui mais refugiados que todos os outros países juntos por ano. Mas isso não existia, né? Essa questão de multa não existia, né? Isso Sim. é uma coisa nova decretada pelo Trump. Não, é questão não só essa. Não é, olha, de novo. Vou deixar bem claro. Eu não votei pelo Trump, não sou a favor dele, tal. Eu só posso dizer o seguinte: as regras sempre existiram. Elas só estão sendo colocadas em vigor. Só isso. Tá? Regra de multa existia porque é um crime passivo de multa e reclusão. O que faz o ICE então tirar essa multa milionária para esse cara que estava dentro de uma igreja em Ohio? Pelo que eu entendi, do que eu li da notícia, simplesmente o que faz o ICE fazer isso nesse momento é para incentivar a pessoa a se entregar para ser deportada. Entendi. É porque ela está refugiada, né? Está refugiada dentro de uma igreja, que é um santuário e não pode ser invadido. Olha só. É um santuário, é respeitado. É a mesma coisa que a pessoa se refugiar dentro de uma embaixada, consulado ou uma aldeia indígena americana. Que muitas pessoas não sabem. Uma tribo americana, uma tribo que é localizada nos Estados Unidos, uma tribo indígena nativa americana, Native American, é um país dentro dos Estados Unidos. A pessoa é um US national, mas não é um cidadão americano.
Isso é uma coisa interessante, né? Que o Brasil precisa aprender. A gente sempre toma como referência o Brasil porque nós nascemos lá, né? De certa forma, a gente tem ainda um pezinho lá. Mas essa questão dos povos nativos é uma que vale um outro programa aqui pra gente falar, né? O Brasil não tem essa questão da soberania dos povos indígenas. Imagina, não tem. Aqui são empresários riquíssimos, né? Aqui, Donos de cassinos. E são pessoas que são completamente respeitadas por sua soberania no seu espaço determinado. E a polícia americana não pode entrar lá. Olha aí. É um país dentro dos Estados Unidos. Léo, eu vou terminar logo então o nosso podcast agora em vídeo, a gente estreando aqui. Preciso arrumar ali minha mala, pegar uns remedinhos então pra gente poder ir pra China então. Vambora? Vambora. Fechado? Léo, obrigado aí. E até a próxima, hein? Até a próxima. Não perca a amizade comigo não, viu? Às vezes eu me coloco contra uma posição tua, mas no final a gente toma um drink aí, né? Olha esse cara. Perder a amizade sua? Jamais. Um abraço, Léo. Obrigado. Tchau. Thanks for listening. This is HW Studio, building value across borders.